Se você sente que as pessoas não te respeitam, se você fala e ninguém realmente escuta, se você se esforça mais do que a maioria e mesmo assim é ignorado, entenda isso desde agora. Isso não é azar, não é injustiça e não é falta de oportunidade. É falta de postura interna. O mundo não responde às suas intenções. Ele responde à sua presença. Você pode ter boas ideias, boas intenções e até um bom coração, mas se sua postura emocional comunica insegurança, carência ou descontrole, isso é percebido imediatamente. As pessoas podem não saber explicar, mas sentem. E quando sentem fraqueza emocional, o respeito desaparece em silêncio. Marco Aurélio escreveu que a opinião que você tem sobre si mesmo molda a forma como os outros te tratam. Essa frase parece simples, mas é brutal, porque ela coloca a responsabilidade onde poucos querem assumir. A maioria dos homens tenta conquistar respeito falando demais, explicando demais, tentando convencer demais. Mas respeito não nasce da explicação. Ele nasce do controle interno. Quanto mais você tenta provar algo, mais comunica que ainda não é aquilo. O mundo não responde a palavras, responde a sinais. E sinais vêm da postura, do silêncio e da constância. Homens não são ignorados por falta de valor. São ignorados por excesso de reação. Quando você reage a tudo, quando se justifica por qualquer coisa, quando sente necessidade de explicar sua dor, suas decisões ou seus limites, você entrega poder. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos ferem, mas o julgamento que fazemos deles. Na prática, isso significa que sempre que algo externo controla seu estado emocional, você perde domínio sobre si mesmo. E quem não se domina, não domina o ambiente. O mundo observa atentamente como você reage à frustração, à rejeição, ao desprezo e ao silêncio alheio. Cada reação impulsiva é uma mensagem clara. Ainda não há controle. Existe uma ilusão perigosa ensinada desde cedo, a ideia de que ser bom, compreensivo e sempre disponível gera respeito. Não gera. Gera previsibilidade, e previsibilidade excessiva gera desvalorização. O estoico entende que bondade sem limites vira fraqueza percebida. Não porque ser bom seja errado, mas porque sem autocontrole e firmeza, a bondade se torna submissão disfarçada. O respeito surge quando há limites claros, mesmo que não sejam anunciados em voz alta. O silêncio é um dos instrumentos mais mal compreendidos da força humana. O silêncio não é ausência de resposta, é resposta consciente. Homens fortes não precisam comentar tudo, não precisam reagir a provocações pequenas e não entram em disputas de ego desnecessárias. Eles observam, absorvem, ajustam e agem. Sêneca dizia que o homem sábio fala apenas quando suas palavras são mais fortes que o silêncio. E isso exige maturidade, exige segurança interna. Quando você para de reagir a tudo, algo curioso acontece. As pessoas começam a te observar mais porque você deixou de ser previsível. O estoicismo não é uma filosofia de conforto, é uma filosofia de preparo. Ele parte do princípio de que o mundo não vai se adaptar às suas emoções. Então, você precisa fortalecer sua mente para não ser arrastado por elas. Existe um código silencioso que homens respeitados seguem, mesmo que nunca o tenham estudado formalmente. Esse código começa pelo controle emocional. Se você não controla suas emoções, alguém sempre controlará você. Raiva excessiva, ansiedade constante, carência emocional e medo de perder pessoas sempre vazam pela postura, pelo tom de voz e pelas decisões apressadas. O segundo ponto desse código é a disciplina diária. Disciplina não é glamour, é repetição silenciosa. A disciplina cria autoestima real, não aquela baseada em elogios externos, mas a que nasce do compromisso consigo mesmo.
Homens que se respeitam cumprem o que prometem para si mesmos, mesmo quando ninguém está olhando. E essa coerência interna cria uma presença diferente. As pessoas sentem quando alguém confia em si porque se prova todos os dias. O terceiro ponto é a ação em silêncio. Quanto mais você fala sobre seus planos, menos energia sobra para executá-los. Quanto mais você anuncia, menos impacto suas conquistas têm. Homens estoicos trabalham em silêncio, evoluem em silêncio e permitem que os resultados falem por eles. O mundo respeita quem não precisa anunciar crescimento, porque crescimento real é visível sem palavras. O quarto ponto é a rejeição total do vitimismo. O mundo não te deve compreensão, não te deve reconhecimento e não te deve gentileza. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Quando você para de esperar algo do mundo, começa a construir algo dentro de si. O estoico assume responsabilidade total pela própria vida, inclusive pelos erros, pelas perdas e pelas rejeições. Essa responsabilidade gera força, não peso. O quinto ponto é a postura constante. Não adianta ser forte apenas em momentos específicos. O respeito não nasce de performances ocasionais, nasce da consistência. Quem é calmo apenas quando tudo está bem, não é calmo. Quem é disciplinado apenas quando está motivado, não é disciplinado. O mundo respeita quem mantém postura, mesmo sob pressão, mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém está observando. A aplicação disso tudo começa agora, não amanhã. Responda menos e observe mais. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda explicação é necessária. Não explique sua dor, transforme-a em disciplina. Não implore atenção, construa presença. Não reaja impulsivamente, escolha responder apenas quando fizer sentido. Trabalhe em silêncio, melhore em silêncio e permita que o tempo revele quem você se tornou. Quando você muda o comportamento, o mundo muda a resposta. Não porque ele se tornou justo, mas porque ele respeita a força interna. O estoicismo não promete felicidade constante, ele promete controle. E controle é liberdade. Liberdade de não ser arrastado pelas emoções. Liberdade de não depender da validação dos outros. Liberdade de escolher como agir, mesmo quando o mundo tenta te desestabilizar. Você não precisa ser o mais falante da sala, nem o mais agressivo, nem o mais popular. Precisa ser sólido, precisa ser estável, precisa ser inabalável. Homens inabaláveis não são ignorados. Eles são percebidos mesmo quando estão em silêncio. A presença deles se impõe sem esforço, porque vem de dentro. Se esse áudio te confrontou, ótimo. O desconforto é um sinal de crescimento. Força não se explica, se constrói. Disciplina não se anuncia, se pratica. Respeito não se pede, se conquista como consequência. Se você busca uma mente forte, emocionalmente estável e respeitada, continue aqui. Este não é um espaço de motivação vazia. Aqui, a fraqueza é enfrentada, não maquiada. Aqui, nós forjamos homens inabaláveis.